O que vocês acham dessa minha proposta? Ah, que bom que vocês gostaram. É possível vocês abrirem esse arquivo ou fica muito difícil? Talvez fosse melhor, assim, vocês abrirem esses arquivos. Esse arquivo é um arquivo PDF, dependendo do celular, né? Tem celular que é um pouco chato você abrir um arquivo que não chega a ser pesado, né? Ele é mais pesado que um arquivo Word. Então, se for possível, eu gostaria que vocês abrissem para acompanhar, então, a leitura. Ano passado eu fiz isso com a turma de pré-vestibular, e engraçado que ano passado a turma de pré-vestibular ficou muito pequena nas últimas aulas, então ficou uma coisa assim, eu imprimi na escola essa prova, distribuí, eram apenas duas meninas que estavam com a gente, e a gente foi então tentando responder, não é só comentando, no máximo elas iam anotando alguns pontos importantes, e aí elas disseram que em casa fariam, né, as questões. Então, se vocês quiserem fazer mais tarde, com base no que a gente falou aqui, no que a gente conversou em sala de aqui na aula, vocês podem então me mandar por e-mail, se vocês preferirem, tá? Você pode escrever o texto, né, da sua resposta e mandar, eu corrijo se for do interesse de vocês. Tá? Vocês fiquem à vontade. Eu baixei no meu computador. É no site da UFRJ, tem isso, você botar assim, provas anteriores da UERJ, perdão, não é UFRJ, da UERJ. Tem lá, você encontra essas provas, tá? Mas aí eu decidi colocar logo na plataforma. Então, gente, eu já estou com o arquivo PDF aberto já aqui comigo. Então, se vocês puderem acompanhar, são 16 páginas, coisa pra caramba, que geralmente cada questão ela pega uma ou duas páginas. Eu acredito que não dará tempo para a gente para ver tudo isso. Mas deixa eu ver quantas questões. São 10 questões. Tá? 10 questões. Olha só que pedreira, hein? Quem for fazer o ERG, que pedreira. Mas são questões muito interessantes, muito bem feitas. Gosto muito dessas provas da UERJ. Ok? Então, meninas, vou dar um minutinho, dois para vocês abrirem, né? Para dar uma olhada, porque como tem muita imagem, é interessante que vocês acompanhem, justamente por ter essas imagens todas, tá? Mas se vocês quiserem, eu vou dar um minuto, eu vou pegar um pouco d'água, aí quando eu voltar, a gente começa então a análise de cada questão, tá bom? Só um instantinho, com licença. Aí, fica aí. Gente, olha só, eu vou começar então a análise das questões. E como eu vou estar com a página do PDF aberta, o aplicativo do PDF aberto, eu acho que não, eu vou ter que minimizar a do Zoom, tá? Então, se você quiser participar, se tiver alguma dúvida, fazer qualquer comentário, eu não vou poder ler no chat. Então, eu vou deixar
aberto o canal para vocês falarem, tá? Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Participem pelo microfone. Então, meninas, na primeira questão, questão número 1, página 3 da prova, do caderno de provas, então, em 2017, da UERJ, nós temos uma série de pinturas do pintor holandês Albert Eckhout. Eu não sei como se pronuncia esse nome em holandês. Mas nós temos aqui representado, né, os holandeses, quando vieram no século XVII, né, na época da invasão holandesa, o Maurício de Nassau, que foi encarregado do Brasil holandês na colonização do Nordeste, de Pernambuco, ele não somente trouxe, né, comerciantes, soldados, marinheiros e funcionários da Companhia das Índias Ocidentais para o Nordeste brasileiro, mas ele também trouxe artistas, alguns naturalistas da época, né, e para retratar a riqueza da fauna, da flora brasileira, mas também da população. É curioso que os portugueses nunca se interessaram por esses assuntos, né? Parece que os portugueses, assim, no máximo os padres retratavam isso em textos, né? O padres através do catequismo dos indígenas, só era isso interessante, né? Ou se aproveitar da mão de obra indígena, ou catequizá-los ao cristianismo católico, ou então utilizar os índios como ajuda militar contra outras tribos hostis. Então, no imaginário europeu da época, o índio brasileiro é um ser, é um ente muito complexo, né? Há uma visão muito idealizada dele, né? Quando os europeus têm contato com os indígenas, suscita várias questões, desde que se eles tinham alma, se eles eram como os europeus, se era justificável escravizá-los, se criticava a nudez, se criticava os costumes, se criticava a religião dos indígenas. E aí cria-se, né, a ideia que existe também um índio bravio, né, o tapuia, o bugre, né, o índio que não dá para ser domesticado. É aquele que será combatido, será escravizado, né, porque a coroa portuguesa protegia os indígenas desde que não fossem hostis à coroa, não fossem hostis ao esforço colonizador. Então, questão número 1, na pintura religiosa renascentista, o índio, uma vez submetido aos valores cristãos, tornou-se humanizado. O pintor holandês Albert Eckhout representou essa ruptura conceitual na sua obra. Nos quadros que retratam os índios tupis e tapuias, os índios aliados eram pacíficos, trabalhadores, tinham família, andavam vestidos, ou seja, foram domesticados, estavam acessíveis ao trabalho cotidiano, enquanto os índios bravos, os bárbaros, eram antropófagos, que andavam nus carregando despojos esquartejados como alimentação e guerreavam os colonizadores. Adaptado de Oliveira, J.P. e Freire, a presença indígena na formação do Brasil. Os retratos de indígenas acima revelam algumas das intenções por parte dos agentes da colonização, como a coroa, a igreja e os colonos, diante das populações nativas da América Portuguesa no século XVII. Considerando as imagens, o texto aponte um objetivo econômico dos colonizadores que explique a forma pela qual os aliados tupis foram retratados. Em seguida, cite uma forma de resistência indígena à colonização que justifique a representação atribuída aos tapuis. Então, gente, vamos primeiramente analisar, antes de mais nada, as pinturas. As duas primeiras pinturas da esquerda para a direita são representados um homem e uma mulher segurando uma criança, né? O homem, né, está vestido, é um tupi, né, que é geralmente os povos, nas etnias indígenas que viviam aqui no litoral atlântico da América do Sul, que foram os primeiros a terem contato com os portugueses. Nós vimos aqui que ele está com arco e flecha, mas ele não está completamente nu, ele está vestido.
Existe, então, na pintura, lembrando sempre que a pintura não é uma foto, né? Ela não tenta ser uma representação da realidade. Ainda que a gente olhe para uma pintura, né, renascentista, e uma pintura a óleo sobre tela, ela seja bem realista, né? A arte, a pintura é realista, renascentista, ela chega a um ápice, né? Parece que é um ápice com os holandeses, chega até mesmo superar os italianos. E olha que quando a gente fala dos mestres italianos como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, mas parece que os holandeses conseguem ir um pouco além. Então, a mulher, na segunda imagem da esquerda para a direita, ela está segurando uma criança, ela também está vestida, claro, com os seios de fora, mas está vestida, ela está paramentada, né, com coisas de trabalho. Ao fundo, a gente vê uma casa grande e uma plantação. E da direita para a esquerda, nós vemos também um homem e uma mulher, mas esses aqui são os tapuias, né? O tapuia virou até um sinônimo de índio bravio, selvagem, que não se deixa civilizar, né? Catequizar pelo cristianismo. Então, ele permanece em estado de natureza. Então, nós vemos que o homem está completamente nu, ele carrega, além das flechas, ele carrega também uma burduna, que é um tacape, né, que serve então para atacar os inimigos. Ele tem os botoques no rosto, ele ele não usa roupa, mas ele está paramentado com uma faixa na cabeça, com penas, e os botoques, né, que são esses piercings, né? Hoje em dia é comum as pessoas usarem piercings. Ele usava então esses botoques tanto no rosto quanto na genitália. E nós temos também a figura de uma mulher. A mulher, então, no máximo, ela tem algumas folhas escondendo suas vergonhas, né? Como se fosse uma representação do Éden. Nada do que está representado aqui é feito de maneira gratuita. Tudo tem um significado. Então, a mulher ela é representada carregando um cesto, ao invés da outra que carrega uma criança e tem utensílios de trabalho no seu cesto. A mulher tapuia, ela carrega então despojos, né, pedaços esquartejados de uma vítima que vai ser a sua refeição, o seu lanchinho para mais tarde. Então, tendo isso em vista, né, a gente sempre tem tentando entender que existe sempre uma mensagem por detrás da pintura, né? No caso do homem e da mulher tupi, nós vemos então que há a preocupação de representar o indígena civilizado como trabalhador, né? Ele então foi salvo pelo cristianismo, ele aceitou Jesus, aceitou os dogmas da igreja, ele trabalha, não é um selvagem preguiçoso, né? Ele está incorporado à sociedade. Já o tapuia não, o tapuia continua com seus ritos antigos, com sua religião pagã, os seus costumes repugnantes, continua nu, é quase um animal, né? Então, por que tem essas duas representações aqui, né? Qual é a pergunta? Considerando as imagens e o texto, aponte o objetivo econômico dos colonizadores, que explica a forma pela qual os aliados tupis foram retratados. Então, como eu falei, nós temos então ele tem uma aparência mais tranquila, né? O homem tupi ele tem uma aparência tranquila, a mulher também, a criança. Então, qual é o objetivo dos colonizadores, dos portugueses? É mostrar que o índio civilizado ele está melhor do que o selvagem. Ele está vestido, ele teve sua alma salva, então isso justifica a colonização. Você impor sua língua, impor seus costumes, impor a sua religião ao índio é uma forma de salvá-lo. E até mesmo o fato de ser escravizado, posto para trabalhar numa lavoura, isso é justificado. Por quê? Ajudou o índio a encontrar salvação em Cristo, a largar seus hábitos selvagens e ser civilizado. Já os tapuias, né, em seguida, cite uma forma de resistência indígena à colonização que justifique a representação atribuída aos tapuias. Obviamente, nem todas as tribos vão aceitar a colonização, a catequese dos jesuítas, né? Então, essas tribos que não vão aceitar
a colonização, né, a imposição dos brancos, dos europeus sobre seus costumes, não vão querer abandonar os seus costumes, essas tribos, então, elas vão ser representadas como selvagens, canibais, uma forma de justificar uma guerra justa. A própria igreja e a própria coroa portuguesa, eles justificavam, né, através da guerra justa. O que é essa guerra justa? Se o índio não aceita a catequese, não aceita ser civilizado, né, não aceita o que é imposto a ele, ele então deve ser combatido, escravizado ou até destruído. Por quê? Porque ele é selvagem, porque ele é um bárbaro, ele não quer abrir mão dos seus costumes selvagens. Então, isso é uma forma, a forma de representar o indígena tapuia, né, o selvagem, canibal, desse jeito, é uma forma até de justificar a guerra, né, você massacrar esses povos, exterminá-los mesmo, ou escravizá-los. Então, como eu falei, nada disso aqui é gratuito. Isso aqui é como se fosse uma propaganda, essa pintura. A forma de representar tem dois objetivos. Um é mostrar o quão positiva é a catequização, quão positiva é a civilidade, né? A civilização levada ao indígena, e quão pernicioso, quão perigoso é o tapuia, o selvagem, aquele que não se deixa catequizar nem civilizar-se, né? Então, são duas formas de você encarar o indígena. Aquele que for dócil pode fazer parte da sociedade. Aquele que não se adequa, então, aos valores europeus e cristãos, esse deve ser combatido, porque é quase um animal. Ele é selvagem, é violento e ele se alimenta de carne humana, né? Um canibal. Não tive a mulher representada. Então, é muito importante a gente ter sempre essa visão de que a pintura nada é gratuito, ela tem uma mensagem a passar. E isso tem, é claro, um peso político, né? Tem um objetivo. E a gente deve lembrar que o canibalismo, né, praticado pelos ameríndios aqui no Brasil, não é como dessa forma, né? Uma mulher indígena carregando uma mão, tendo um pedaço de uma perna no cesto. O canibalismo, quando praticado pelas tribos aqui no Brasil, ele tinha um caráter ritualístico. Quando morria uma pessoa da família, às vezes ou se consumia as cinzas, né? A pessoa então era cremada, se consumia as cinzas junto com o líquido e ingeria, que era uma forma de você ter sempre aquela pessoa consigo, ou se alimentar do inimigo vencido, uma forma de absorver a sua energia, a sua força vital. Então, não é uma questão alimentícia, sim uma questão ritualística e religiosa, bem diferente do que a gente vê aqui. Então, gente, eu vou passar para a segunda também. Na segunda questão, nós temos, então, dois mapas, um do século XVI e o outro já do século XVII, né? O planisfério de Cantino, 1502, e o outro de 1666, mapa do Brasil. Então, nós temos aqui dois mapas antigos, né? Uma era pré-Google, obviamente, séculos antes do surgimento de satélites, né? Então, eram mapas que não eram muito precisos, mas a gente vê aqui uma evolução, não somente uma evolução artística e da representatividade de um mapa, como também a sua aplicabilidade prática. Veja bem. Então, à esquerda nós temos então o planisfério de Cantino. Nós vimos aqui que em 1502 os portugueses ainda estavam tateando o litoral da América do Sul, né, o Brasil, o litoral nordeste e sudeste do Brasil. Então, nós temos representado aqui a mata, né, uma floresta, com 3 araras vermelhas. A gente deve lembrar que o Brasil era chamado de terra dos papagaios nessa época, né? Ainda não era chamado de Brasil, era a terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, né? São vários nomes que nosso país terá, essa terra aqui, não o país em si, né? Mas nós temos escrito então em latim polos antárticos. Curiosamente, né, os franceses vão chamar
a tentativa de colonização do Rio de Janeiro por eles, né, pelos huguenotes franceses de França Antártica, porque realmente o Rio de Janeiro, em relação à França, é a parte mais próxima da Antártica, né, do Polo Sul. E nós temos do lado, né, do lado direito, nós temos já um mapa já com um traçado do Brasil muito próximo do que é hoje, né? Bem, bem desenhado até. Por que isso? Primeiro, porque nós temos mais de um século, então, de experiência dos portugueses navegando no litoral da América do Sul, né, do litoral que é o Brasil, e já com o nome de Brasil escrito, né? O brasão do Império Ultramarítimo Português. Então, de um lado, nós temos as araras, não tem um nome a terra, é chamada apenas de polos antárticos, né? Referindo-se ao sul da América. Não, e é um contorno muito primitivo ainda, não se tem uma visão clara do que é o litoral do Brasil. E à direita nós temos, então, se a gente fosse aumentar ainda mais a imagem, a gente veria, então, o nome das localidades, das capitanias e das cidades litorâneas, né? Então, a pergunta é, pode-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado como Brasil no contexto da conquista e colonização portuguesa na América entre os séculos XVI e XVII, respectivamente. Identifica um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território. Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI, outra para o século XVII. Então, gente, vamos ver aqui. Identifica um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território. Bom, isso aqui foi o que eu estava comentando, né? Nós tínhamos, então, um contorno muito impreciso do mais velho, né? Da forma muito idealizada da Terra. Como eles não conheciam a Terra, eles representam, então, a Terra como sendo uma floresta, né? Uma densa floresta com animais típicos da região, né? As araras vermelhas. Então, você não tem um contorno definido, não se sabe muito bem como é que é. Ainda se estava no começo da colonização. Aliás, a colonização, a gente tem que relembrar que ainda não tinha começado em 1502. As poucas expedições que vinham aqui no Brasil, na região, eram expedições para mapear o litoral, descobrir pau-brasil, fazer contato com as tribos indígenas e combater os franceses e outros povos que estariam por aqui pirateando ou já comercializando com os nativos. Já na parte direita, nós temos um mapa muito bem elaborado, muito próximo do que nós temos hoje, né, da nossa concepção atual, um contorno do litoral bem delineado, bem marcado, com todas as capitanias, cidades, povoações e fortalezas, né, e já uma ideia menos artística, menos idealizada do que é o Brasil, que já era o Brasil. Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa, uma para o século XVI e outra para o século XVII. Essa parte aqui já está um pouco estranha. Duas ações políticas ou econômicas. Bom, em 1502, né, se a gente for pegar o mapa de 1502, então, como falei, as primeiras expedições elas não tinham interesse de colonizar, de povoar a terra, né? O interesse de Portugal de povoar o Brasil começa, então, em 1530, com a divisão do território em capitanias hereditárias. Já em 1666, a coisa já é bem mais complexa. Você já tem implementação aqui no século XVII da manufatura açucareira, bem desenvolvida, dos latifúndios de açúcar, de cana-de-açúcar, de tabaco, de algodão, da exploração do interior e também da presença holandesa no Nordeste. Tá? Então, se a gente fosse apresentar duas ações políticas, são as primeiras expedições para mapear e combater a pirataria e garantir a posse da terra, né? Impedir que outros povos tomassem posse do Brasil.
ainda no caso, era apenas extratismo, né, uma extração predatória do pau-brasil e comercialização com os indígenas, né, uma coisa muito pontual, não havia nada muito planejado, porque o interesse de Portugal, nessa época, de 1502 até 1530, o principal foco de Portugal não era o Brasil, e sim o comércio de especiarias com o Extremo Oriente, mas que já em 1530, com a competição com os holandeses, e, claro, o tamanho do império, quanto ele era dispendioso, tanto em questões materiais, financeiras, quanto questões humanas, começa a entrar em decadência. Né? E já no século XVII, né, você já tem a indústria açucareira já implementada, a pleno vapor funcionando, os latifúndios, a mão de obra escrava sendo utilizada em larga escala, tá certo? Vamos para o número 3, que só temos 10 minutos. Bom, no número 3, essa questão aqui é bem interessante também. Nós temos um mapa da Europa e várias fotos, sendo que a principal no topo é o Palácio de Versalhes, na França, né? O palácio de 1000 aposentos, nenhum banheiro, o que há de mais dispendioso, mais bonito. Né? Os franceses são conhecidos pelo seu bom gosto, né? No quesito da moda, da arquitetura, do design, tudo. Quando a gente pensa em bom gosto, luxo e requinte, a gente pensa sempre na França. E assim é até hoje. Ainda que hoje em dia o polo, né? Hajam vários polos de moda, design, arquitetura no mundo, mas no século XVIII, no caso aqui ele fala do século XVIII ou XIX, é a França. Aí tem Palácio de Blenheim, na Inglaterra, Palácio Real de Madrid, na Espanha, Palácio Real de Queluz, em Portugal, Palácio Peterhof, na Rússia, Palácio de Schönbrunn, na Áustria, e até na Turquia você também tem um palácio nos moldes do Palácio francês, né, do Palácio de Versalhes. Aí vamos ler aqui. Versalhes seria largamente imitado por monarcas por toda a Europa, de Potsdam a Hampton Court, da Escandinávia a Nápoles. Era o centro de uma espécie de estado teatral, no qual o ator principal, o próprio monarca, interpretava uma série de rotinas, a maneira de viver no palácio, a grande ostentação familiar, os rituais nos espaços públicos, o teatro do cotidiano, até as atividades mundanas de acordar, fazer refeições e ir dormir, era imitada por nobres e monarcas rivais. Adaptado de Jones, The Cambridge Illustrated History of France. Citado por Copper, Arquitetura, Poder e Opressão. Do século XVIII ao XIX, a construção de diversos palácios na Europa, inspirados no Palácio de Versalhes, significou mais do que uma influência arquitetônica. Denomine-se modelo político inspirado em Versalhes. Aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. Bom, vamos falar rapidinho aqui sobre a construção do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído, a mando do Luís XIV, aquele que todo mundo conhece como o Rei Sol. Ele dizia l'état c'est moi. Quando a gente pensa num rei absolutista, e aí está a resposta da pergunta. A pergunta é: modelo político inspirado em Versalhes é o absolutismo monárquico que vai surgir então na França e vai se espalhar por toda a Europa, inclusive até no caso do Oriente Próximo, da Turquia. Então, por que o palácio? O palácio ele substitui os castelos, né? Porque na Idade Média você tem os castelos, as fortalezas com suas altas torres, seus torreões, as suas muralhas. Né? No caso da guerra medieval, né? Era assim que se protegia. Mas depois que se descobre a pólvora, desenvolve então a arma de fogo, principalmente os canhões, os castelos se tornam obsoletos. Não faz mais sentido você construir um castelo, porque aí vai vir um inimigo com canhões e vai pulverizar o seu castelo, por mais poderoso que ele seja. Agora, o que o Luís XIV, ele planejava construindo o Palácio de Versalhes? A gente deve lembrar que a realeza francesa vivia, a corte francesa vivia em Paris.
Mas aí, cansado daquela pobreza toda de Paris é uma cidade gigante já, a maior cidade da Europa até então, desde a Idade Média, acho que era a maior cidade da Europa. Ele muda então para o interior, em Versalhes. E lá ele pega um terreno imenso e constrói um palácio imenso, símbolo do poder, da ostentação. E uma coisa importante, se você olhar na frente de todos esses palácios, tirando da Turquia, você vai ter os jardins. Isso é um símbolo de poder. O jardim, se hoje em dia na sua casa tem jardim, se na frente dos shopping centers, das universidades, das embaixadas, das sedes de grandes empresas mundiais, você tem jardins, isso, essa noção de ter jardim nasce com Versalhes, com a França, do Luís XIV. Porque você lembra assim, que na Idade Média, a fonte de poder, prestígio social e econômico é a terra. Então as pessoas não podiam se dar ao luxo de desperdiçar terra construindo jardins. Mas aí o Luís XIV ele quer mostrar que ele não é mesquinho, que ele não precisa ficar economizando, que o poder financeiro dele, o poder político dele não tem limite. Então ele constrói esse jardim opulento e imenso. Talvez mais importante que o próprio palácio em si é a questão do jardim. O jardim ele traz prestígio. Não é só porque é bonito. Ele mostra que você tem poder, você tem riqueza. Você não precisa aproveitar cada centímetro de terra para plantar cenoura e repolho e trigo. Você pode simplesmente esbanjar a terra construindo esses grandes jardins. No caso da Turquia, como a Turquia é no Oriente Próximo, tem aquela, vocês veem aqui no fundo da foto, que tem um grande espelho d'água na frente, porque o símbolo, né, a água é um símbolo muito importante no Oriente Médio, né? No mundo muçulmano, o equivalente ao jardim são os espelhos d'água e as fontes, né? A água é fonte, é símbolo de riqueza, de ostentação e de poder também. Então, denomina esse modelo político que eu acabei de falar, é o absolutismo monárquico, né? Ele ainda aponte dos objetivos políticos dos governantes europeus ao construir palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. O objetivo é mostrar poder, requinte, né? Porque aí você constrói a corte, surge a cultura da corte. Não se vence nada através da violência, como era na Idade Média, né? Os nobres eram cavaleiros, eram guerreiros, os reis eram guerreiros, os reis participavam diretamente de guerras. E já no século XVIII, a guerra é diferente. As disputas políticas são feitas através de quê? Da negociação. Então, a vida na corte é uma vida de negociação, de fingir ser o que não é, de aparentar algo que não se é, de mostrar que você está pensando em algo, mas pensando em outra coisa totalmente diversa, da diplomacia, da negociação, do blefe, Então, todos os outros países, né, além da França, vão querer mostrar também o quê? Esse poder, essa ostentação de riqueza e que é uma forma até de você controlar a população. Né? Você mostra que você está acima, né? A nobreza e a alta realeza, a realeza e a alta nobreza estão acima da população. Não importa se o burguês está rico, ele nunca alcançará esse prestígio social. A gente deve lembrar, então, que o Palácio de Versalhes vai ser o símbolo de opulência, mas também de opressão contra o povo. Enquanto o povo passa fome, o rei se esbanjava, né? Jogava dinheiro fora, com festas, com bailes suntuosos, com refeições caras. E isso tudo, então, vai levar à Revolução Francesa. Número 4, nós temos aqui, então, um cartaz do século XIX no Brasil, né, 1854, na época o Brasil ainda era o último país da América a manter a escravidão. Né? Nós temos, então, aqui um cartaz de um anúncio de texto aqui, crioulo fugido. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dente na frente, com pouco nenhuma barba, baixo, reforçado,
picada de bexigas que teve há poucos anos. É muito pachola, um mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulado-se Forro, ou seja, liberto, e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações de roça, de onde é natural. Quem o prender é entregar à prisão e avisar na corte ao senhor Eduardo Lamert, o adactanda 77 receberá 50 contos de réis de gratificação. O anúncio exemplifica uma prática que se tornou comum na imprensa brasileira do século XIX, a divulgação de oferta de recompensas por escravos fugidos. Tal prática possibilita situar a importância dessa mão de obra em diversas atividades econômicas.